De fato, o poema pedagógico de Macarenko traduz-se pela aplicação da tortura ininterrupta. Tortura naquela época era a regra em todas as prisões da Romênia. Mas, voltando do interrogatório, o detento ou se encontrava só na cela, tendo a ocasião de voltar-se a si, ou era cuidado, encorajado pelos outros detentos. A reeducação constava muito simplesmente em pôr o torturador na mesma cela com o torturado e não permitir nenhuma pausa. Mauralcos dizia algures que ninguém pode resistir à tortura incessante, mas não sabia então que na Romênia haveria de ser encontrado o segredo do sucesso pleno. Era suficiente que os detentos fossem colocados a torturassem uns aos outros. Quando cessou o fenômeno Piteste em 1952, tinha de ser encontrada ao menos uma explicação para se estabelecer uma responsabilidade. Encenou-se o clássico processo com bodes expiatórios somente em 1954. E tão mal encenado que no último instante reiniciou-se a publicidade prevista inicialmente. No processo foram implicados entre os detentos torturadores apenas os que tinham sido legionários, eliminando-se 2 sionistas, um membro do Partido Camponês e etc. Para se representar a seguinte versão: para ferir o regime comunista, ora acima teria transmitido a alguns legionários das prisões a ordem de introduzir uma ação de terror, valente da falta de vigilância, certamente lamentável, de alguns órfãos da administração penitenciária de Piteste. Esses legionários instituíram na prisão uma série de ações de tortura, e o partido e o governo, conscientes da gravidade dos fatos, no momento em que desmascararam as tramas sórdidas deste grupo fascista, levaram-nos às barras dos tribunais e à Procuradoria-Geral da República. A versão era tão aberrante como convencer alguém de que o chefe de um movimento dá ordem de serem liquidados os membros dele, que se renunciou à publicidade prevista inicialmente em jornais. A versão não foi mais trabalhada senão nas prisões, sem muita insistência, sendo difícil explicar a um detento que conhece na própria pele a vigilância constante dos guardiões, que nas celas de Piteste se pudesse torturar ininterruptamente sem que a administração penitenciária fosse avisada. Em Piteste, Dumitru Baku relata uma conversa que teve no inverno de 1956, antes de ser libertado, com o diretor-geral do Ministro dos Assuntos Internos, que lhe disse o seguinte: é uma questão bem simples, sem dúvida. Um grupo de estudantes presos, agentes do imperialismo americano, místicos fanáticos e retógrados, conseguiram torturar os outros colegas para comprometerem a direção das prisões. E assim o partido tinha recebido as disposições do exterior dos que estão no estrangeiro e dirigem as equipes de espiões e sabotadores. Queriam, no momento adequado, acusar o partido de ser o iniciador e, portanto, o culpado. Como não se tratava de um interrogatório propriamente dito, mas antes de uma discussão, Dumitru Baku se permitiu replicar. Parece, no entanto, incrível. As prisões têm um sistema de vigilância interior muito estrito. Como foi possível acontecerem os horrores de que o senhor fala sem que o ministério interviesse imediatamente? A resposta vem, consabida de cor. Nós não soubemos nada das coisas que aconteceram ali. Quando descobrimos, tomamos as medidas necessárias. Os culpados foram punidos exemplarmente. Dumitru Baku não se conteve e interveio de novo. Eu sou detento há quase 7 anos. Passei por quase todas as penitenciárias do país, seja isolado, seja em celas comuns. Nunca pudemos fazer um menor gesto sem sermos vistos pelos vigias do corredor. A vigilância rigorosa a que éramos submetidos tornava impossível a utilização de uma agulha sem o consentimento do guarda. Como puderam acontecer todas essas coisas sem que os oficiais políticos fossem imediatamente avisados pelos guardas? Será que, em todas as prisões onde aconteceram atos desse tipo de que o senhor falava, não houve ninguém de confiança que pudesse colocar o senhor a par das coisas ali acontecidas? De novo, uma resposta aprendida antes. A direção das prisões estava nas mãos de oportunistas, inimigos do povo, que se insinuaram em suas redes exatamente com a intenção de fazer o mal.
Estes trabalharam junto com os bandidos, mas foram punidos também, como mereciam. Desta vez, Dumitru Baku se cala e comenta apenas em pensamento. Eu não lhe disse tudo o que fiquei sabendo da experiência, nem o fato de que aqueles que dirigiam as prisões consideradas pelo senhor como oportunistas não apenas não tinham sido punidos, mas tinham recebido promoções em grau e função. Nem que, antes de passar para a guerra, Turcano apresentara o famoso memorial exatamente ao ministério do qual fazia parte. Também não falei que, com base nas declarações arrancadas em desmascaramentos, tinha sido julgados dezenas e dezenas de processos, e que essas declarações tinham passado antes pelo ministério. Nem mencionei tantos outros pormenores de que todos tinham conhecimento para os relatar em tempo útil, mas não tinham tomado nenhum tipo de medida. Reencontramos essa versão no romance Kaloinu, de Ion Lancranjan, em que o legionário diz essas coisas à personagem principal, o escritor Getja. Dissera-lhe depois disso como tinham sido massacrados seus antigos camaradas, principalmente em certos períodos, entre 1949 e 1953. O mais difícil, como dizia ele, não te dou os nomes das prisões, nem muitos pormenores te dou, mas ali, Sr. Getja, é querido amigo. Também aconteceram tragédias. O diretor de certa prisão iniciara e formara, com aprovação ou sem, ainda não se sabia, o caso está em inquirição, de quanto sei. Um tipo de comando colocara um deles chefe dos outros, metera-os na auto-administração, como dizia ele. No começo, as coisas eram interessantes, criara-se certa liberdade interior, mas depois disso, depois de 2 ou 3 meses, tornou-se manifesto que tudo se entortara, porque tinham começado as autocríticas, por causas variadas, pequenas no começo, maiores depois disso. Entrara a discórdia entre nós, a discórdia da traição e da suspeita, e começamos a nos esfarelar, como se esfarela a terra que se congelou com muita água nela. Assim aconteceu conosco, e eles, senhores e chefes da prisão, não diziam nada. Não se misturavam diretamente, indiretamente se misturavam, muito até. Lançavam boatos falsos no que dizia respeito a um dos nossos, introduziam-nos uma serpente no peito, incentivavam mais ainda o aumento da discórdia e da desconfiança entre nós, e ficavam e olhavam depois, e esperavam os resultados, que eram graves, cada vez mais graves, porque nós sairemos da auto-administração para o auto-extermínio.